Boa noite, irmãos. Antes de eu iniciar compartilhando aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, se você quiser ficar de pé, ajoelhar, só gostaria de tirar um tempo para a gente orar, tudo bem? Eu sou apaixonado por oração, não sei vocês, mas eu sou apaixonado por oração. Então, feche seus olhos, fique de pé, se coloca na posição que você preferir de oração, porque eu acredito que não tem mais importante do que nós ouvirmos a palavra do Senhor. Jesus, nós te agradecemos pela sua presença. Nós pedimos, Espírito Santo, fala conosco. Fala conosco, fica à vontade para tocar o mais profundo do nosso coração, onde ninguém teve acesso. Nós clamamos pela sua presença, Senhor, aqui nós viemos te adorando e nós queremos continuar te adorando através, Pai, da palavra do Senhor. Se revela para nós, Jesus, se revela para nós. Fica à vontade, Jesus, para trocar tudo aquilo que foi planejado. Fica à vontade, Senhor, para mudar todos os planos, para que a sua presença, somente a sua presença, Jesus, seja tangível e real. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te entronizamos porque Tu és santo, adorado. Nós ansiamos pela sua volta, como nós cantamos no livro de Apocalipse, Jesus. Nós ansiamos pela sua volta e nós queremos que você volte, Maranata. Nós queremos também, Pai, fazer a nossa missão, Pai, que o Senhor nos deixou, Pai, cumprir a grande comissão e a pregação do Evangelho, para que você volte. Em nome de Jesus, Pai, fala conosco, Jesus. Fala conosco e usa eu, Pai, de uma maneira simples, Pai, de uma maneira também poderosa e profunda, para que, Pai, nós venhamos a aprender mais de você através da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. 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 Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Marlon. E você deve ter visto eu fazendo vídeo aí de repente eu tô lá e teletransportei para cá. E para mim é sempre uma felicidade compartilhar a palavra do Senhor, pregar a palavra do Senhor. E aqui na verdade é só uma extensão daquilo que eu e nós devemos fazer diariamente, que é a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho ela não consiste só em eu estar aqui no stage, no púlpito. A pregação do Evangelho consiste em eu viver aquilo que o Senhor me chamou para fazer. E esse ano é um ano muito especial para mim. 2024 faz 10 anos que eu tive a oportunidade de conhecer Jesus. E Ele mudou a minha vida. E eu acredito que não vão ser só 10 anos, vão ser 20, 30 anos. Eu não sei porquê, mas eu senti de compartilhar isso. Eu lembro que quando eu conheci Jesus em 2014, eu não sabia quem era o apóstolo Paulo. Eu não sabia quem eram os evangelhos, quais eram os evangelhos. E eu não sabia nada. Mas Jesus colocou um amor, uma paixão tão grande para mim, que hoje eu ainda não continuo não sabendo muita coisa, mas um pouquinho mais do que eu sabia. E eu não sei se tem alguém aqui, eu acho que isso vai ser um pouco diferente do que a gente está acostumado, mas não sei se tem alguma pessoa aqui que entrou aqui durante o louvor, sentiu Deus chamando ela de volta. E eu gostaria de sair um pouquinho daquilo que é normal, porque eu acredito que o Espírito Santo tem liberdade e eu não posso bloquear o trabalhar do Espírito Santo. Pelo contrário, aquilo que o Senhor me pede eu vou obedecer. Então, se você está aqui, sem vergonha, e você fala, Marlon, eu senti Deus falando comigo e eu gostaria de aceitar esse Jesus que você está falando, que você aceitou há 10 anos atrás. Se você está aqui, levanta a mão, se tem alguém aqui. Não tem ninguém aqui? Ótimo, ótimo. Muito bom. Nós te agradecemos, Jesus. Muito bom. Muito bom. Melhor ainda que não tenha ninguém, porque aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração é justamente para nós que estamos aqui, cristãos. Glória a Deus. Para nós que já fizemos a nossa escolha de caminhar com Cristo. Não sei há quantos anos você caminha com Cristo, mas independente se a sua escolha foi ontem, hoje, durante o louvor, se a sua escolha foi há 10, 20 ou 30 anos atrás, o Senhor ele nos deixou algo que nós chamamos hoje de grande comissão, pregação do Evangelho. E eu lembro que lá em 2014, quando eu aceitei Jesus, eu comecei a evangelizar sem saber direito como evangelizava. E a única coisa que eu queria era falar desse Jesus que eu tinha encontrado, que mudou a minha vida, que transformou a minha vida.
Eu lembro que teve uma época que, em 2015, que eu me vesti de palhaço e saí nas ruas para falar com as pessoas e trazer alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força e eu precisava entregar essa alegria para essas pessoas. E o Senhor veio trazendo essa paixão pela pregação do Evangelho. Eu sou apaixonado pela pregação do Evangelho e por viver o Evangelho de uma forma plena, de uma forma completa. Claro que nós estamos em processo de santificação, como diz o apóstolo Paulo, mas essa paixão que existe no meu coração, ela foi colocada pelo Espírito Santo e eu quero manter esse fogo aceso. Hoje eu estava conversando com uma amiga e eu falei para ela, sabe de uma coisa? Eu não quero nunca que as minhas sementes acabem. Eu quero ter sempre o bolso cheio de sementes para poder semear na vida das pessoas, para poder derramar sobre elas aquilo que elas precisam, sabe? Esse é o desejo do meu coração. E eu lembro que lá para 2018 eu comecei a investir, eu entendi que eu precisava fazer parte de uma missão, então eu comecei a pregar o Evangelho. E depois de um ano e pouco, eu comecei a entender que além de eu poder fazer a minha parte ativamente, eu podia interceder pelas pessoas também que faziam a pregação do Evangelho. Então eu lembro que eu aprendi que eu podia pregar o Evangelho de forma ativa, mas eu também podia interceder, orar pelas pessoas que iam aonde eu não conseguia chegar. E eu lembro que depois, com o tempo, eu aprendi que além de eu poder ajudar, poder interceder, eu também podia plantar uma semente. Também podia ajudar financeiramente com as finanças que Ele me deu. E aí eu lembro que em 2018 eu comecei a ajudar, não sei se vocês conhecem, o Giovanni NC, eles têm um projeto que se chama Aldeia NC, lá na Uganda. E eu lembro que lá em 2018 eu comecei a ajudar financeiramente. Não era muita coisa, era R$120, mas era aquilo que eu tinha condições naquele momento e eu precisava ser fiel. E o tempo foi passando, eu continuei vivendo a minha caminhada com o Senhor, a pregação do Evangelho e cada dia mais me apaixonando mais por Jesus. Eu lembro que em meados de 2018 para 2019, eu achava que o Senhor tinha me chamado para ir para os Estados Unidos. E, ok, isso era uma coisa da minha cabeça. E eu lembro que eu fui fazer entrevista lá no consulado. Quem é brasileiro sabe como que é uma situação um pouco desconfortável. E vai um pouco de dinheiro, porque você tem que pagar aquele UNR, né, que é um pouquinho caro. E eu fui, todo feliz, falei, Deus está me chamando. E fui lá fazer a entrevista, fiz o UNR, paguei a taxa, cheguei lá, colhi as minhas digitais pro futuro visto, fiz a entrevista, fui negado. E aí eu orei, falei, ok, Deus não me falou nada, eu falei, tá bom. Passou 2 meses depois, decidi fazer de novo. Deus não tinha falado nada comigo, mas falei, por que não, né? Vou tentar. E aí 2 meses depois, vai lá o Marlon novamente, junta o dinheiro, paga a taxa, chega no consulado, papelzinho roxo, reprovado, de novo. E eu lembro que aquilo me deu um certo conflito, para ser bem vulnerável aqui com vocês, aquilo foi bem conflitante. Porque eu tinha uma convicção que eu mesmo criei, que Deus tinha me chamado para os Estados Unidos. E eu lembro que um dia orando, o Espírito Santo falou comigo muito claramente sobre Mateus 28, do 16 ao 20, né, que é ali o versículo da grande comissão, a gente já vai ler ele daqui a pouco. E o Espírito Santo falou comigo, Marlon, quando eu falo ir por todo o mundo e pregar o Evangelho, é ir por todo o mundo. E aí Deus me perguntou, aonde fica o Brasil? Você tá brincando, né? Eu sou brasileiro, eu sei onde fica o Brasil. Aí eu lembro que a minha resposta foi, na América do Sul, que pergunta é essa, né, Deus? E aí o Espírito Santo falou assim, não, Mar, para de olhar com uma visão muito micro, olha com uma visão macro. Dá zoom no seu mapa mundi. E eu lembro que eu peguei o mapa mundi, dei zoom, daí eu olhei e falei, mundo. Quando Deus me chamou para ir por todo mundo, o Brasil estava incluído nessa lista. E aí depois desse dia eu comecei a entender, tá bom Deus, se o Senhor não quer me levar para lugar nenhum, eu vou ser fiel aqui. E aí depois de um tempo, dia 8 de fevereiro de 2020, eu entendi do Senhor chamando eu para a Europa, e realmente foi o Senhor, porque eu estou aqui, aleluia. E eu nunca imaginei estar na Irlanda, nunca imaginei. Mas foi algo que o Senhor direcionou, né?
Quando existe um desejo do coração do Senhor, se você se mostra disponível para os desejos do coração do Senhor, Ele vai te levar. Você não vai precisar fazer um esforço. Então, quando eu tentei ir para os Estados Unidos, eu estava fazendo um esforço que era pelas minhas forças. O Senhor não tinha pedido para mim fazer. E quando eu vim para a Irlanda, irmãos, abrindo aqui com vocês, para ser bem sincero, porque eu estou em família, então eu posso falar daquilo que poucas pessoas sabem. Antes de eu vir para a Irlanda, alguns meses depois, eu perdi 2.700 euros. Eu fui roubado. E aí eu lembro que a minha oração foi: Deus, se você me chamou para a Irlanda, o Senhor vai prover. E hoje eu estou aqui para testemunhar que Ele proveu. Já moro aqui há 2 anos e meio. Ele trouxe o recurso de uma forma milagrosa. Por quê? Eu me coloquei disponível para atender os sonhos e os desejos do coração de Deus. E aí o tempo vai passando, eu estou aqui na Irlanda, pregando o Evangelho, e vivendo o Evangelho, e trabalhando, e vivendo a vida que o Senhor me pediu para fazer. Em 2023, eu tive a oportunidade de enviar um amigo para a África, para Moçambique, e literalmente foi enviado, porque eu paguei todo o custo aéreo dele, então eu falei, vai, pega o avião e vai. E para mim foi muito, muito importante isso. Eu lembro quando eu liguei para ele estava um pouco preocupado, porque não é barato, a gente sabe disso. E aí eu liguei para ele, o nome dele é Juninho, inclusive. Falei: Juninho, o Senhor pediu para mim te abençoar e eu vou pagar a passagem aérea inteira sua. E a gente chorou no telefone, foi muito lindo, mas tudo porque eu entendi que se eu não posso ir para lá, eu posso enviar alguém para estar lá, sabe? E aproveitando esse momento, eu gostaria de compartilhar, eu falei até com o pastor, eu perdi a permissão. E agora esse ano eu estou tendo a oportunidade de ir para Moçambique. Em agosto eu estou indo para Moçambique, vou ficar lá 20 dias, fazendo uma missão, na verdade continuando a missão que eu já faço desde 2014, quando eu conheci Jesus. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos que tudo é um processo, sabe? E quando a gente é fiel no pouco, o Senhor nos coloca no muito, como a Bíblia diz. Então, irmão, se o Senhor te pediu para fazer algo, seja fiel no pouco, sabe? Eu nunca imaginei que um dia eu poderia ter a possibilidade de ir para Moçambique. O Senhor literalmente abriu as portas, tem conexão lá, fui convidado por um pastor de uma igreja lá. O meu único custo vai ser a passagem aérea. A primeira parte eu já comprei, que é de Lisboa para Moçambique, e é bem caro, mais caro que ir para o Brasil. Mas o Senhor é bom e de verdade, eu não tenho o que temer. E eu gostaria também de aproveitar e abrir para os irmãos, se vocês quiserem saber mais sobre isso, se vocês quiserem, eu preciso muito de verdade da oração de vocês, da intercessão. Eu não estou indo sozinho, eu preciso que vocês me cubram também em oração, e eu quero levar vocês, minha família, lá também. Eu quero que vocês façam parte disso. Então, se você quiser saber mais, pode falar comigo depois do culto e eu passo mais detalhes. E falando sobre isso, sobre missão, sobre pregação do Evangelho, o Senhor tem queimado muito no meu coração essa necessidade de compartilhar sobre o Evangelho para as pessoas, sabe? Porque o fato de eu ir para a missão não me faz melhor ou pior que ninguém, sabe? Eu acho que nós precisamos entender que as pessoas, elas necessitam de Jesus todos os dias. Talvez no nosso trabalho nós temos a oportunidade de falar de Jesus para alguém e nós não conseguimos falar porque existe talvez algo que precisa ser tratado em nosso coração. E eu intitulei essa mensagem, como Viver uma Vida em Missão, ou Viver uma Vida Missional. O Senhor nos chamou para viver uma vida em missão, uma vida missional, e não para aguardar por um momento para exercer isso. Muito tempo no Brasil, o termo ser missionário ou fazer missão, ele foi romantizado, sabe? Só a pessoa que vai para a África, só a pessoa que vai para a Europa, ela é missionário. Mas não é isso. Algo que é para ser, na essência da palavra, diário, nós transformamos por algo temporário. Mas o chamado do Senhor para nós, ele é 24/7. Todos os dias, 24 horas, durante 7 dias, assim que a oportunidade aparecer,
nós temos que pregar o Evangelho. E nós não somos um missionário porque nós vamos fazer missão. Nós somos um missionário porque nós entendemos o chamado de Jesus. Nós entendemos o comissionamento de Jesus para mim e para você. Eu não sou um missionário e você não é um missionário porque nós vamos para o país X, Y ou Z. Nós somos missionários porque nós entendemos que o chamado do Senhor é eterno, até nós nos encontrarmos com Ele na sua volta. E se vocês puderem colocar, por favor, Mateus 28, do 16 ao 20, eu vou só trazer, né, o versículo base aqui para aquilo que a gente vai conversar hoje. Vocês estão felizes? Amém. Quem está feliz de receber essa promessa do Senhor, que é a pregação do Evangelho? Amém. Amém, amém. É isso. Isso. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Próximo. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Próximo. Não? Não tem próximo? Vou abrir aqui, peraí. Mateus 28, 16. Apareceu? Ah, não apareceu ali. Então Jesus se aproximou deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Aleluias, aleluias. E no 19 é bem legal que Jesus ele afirma que foi dado para ele toda a autoridade nos céus e na terra. E ele fala: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no versículo 20 diz: ensinando-nos a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei com vocês para sempre, até o fim dos tempos. Quem pode dar um amém aqui, por favor? Por favor. Uau. Nós chamamos Jesus. Nós chamamos. Uau. E quando nós lemos essa passagem, a Bíblia, né, a passagem aqui, Jesus ele deixa bem claro para nós que nós fomos chamados para fazer discípulos de todas as nações. Não é de uma nação específica, não é de um tipo específico de pessoa. É de todas as nações, de todos os continentes, de todo o gênero, de todos os tipos de pessoa. Então, ele faz isso para deixar claro que nós entendamos o nosso chamado missional. E de verdade, irmãos, eu trouxe essa mensagem e talvez pode ser que não seja a mensagem que você esperava hoje. Mas eu só trouxe essa mensagem porque o meu sonho é ver essa igreja cheia de pessoas. Amém. O meu sonho é ver isso aqui lotado de pessoas, é ver o mezanino lotado de pessoas, e não porque eu me importo com a quantidade, mas porque quando eu vejo a quantidade de pessoas, isso mostra se o nosso fruto é bom. Então, que eu e você, nós possamos sair daqui dando frutos para o Senhor, e que os nossos frutos revelem quem é Cristo, que os nossos frutos revelem quem Ele é. A Bíblia diz lá em Lucas 6, no versículo 44, que os frutos, eles revelam de qual árvore eles são. E eu te faço uma pergunta: quais estão sendo os seus frutos? Quais estão sendo os nossos frutos? Será que nós estamos revelando Jesus através dos nossos frutos? Ou será que estamos revelando tudo menos Jesus? Será que nossos frutos são os euros que nós recebemos aqui? As viagens que estamos fazendo? Irmão, eu não sei você, mas eu não quero esse tipo de fruto. Deus não te escolheu, Deus não te trouxe para vir aqui para a Irlanda só para aprender inglês, só para ganhar euro e viajar. Isso tudo é muito vazio. Isso tudo é muito sem sentido, sem propósito. Por mais que o Senhor abençoe, existe graça nisso, não estou falando que não tem graça nisso. Mas eu tenho certeza que você foi escolhido a dedo para estar aqui. Você foi escolhido a dedo para estar aqui para uma missão. Existem pessoas que precisam ouvir sobre o Evangelho através de você. Filhos que ainda não recordam e não sabem que existe um Pai
que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e vai voltar. Eles precisam saber, e eu não consigo fazer isso sozinho. Eu preciso de você. Nós precisamos fazer isso junto como igreja. E talvez você fale, Marlon, mas eu não falo bem inglês e etc. Não tem problema. Não limite o agir de Deus. É Ele quem faz. É Ele quem faz. Então, nós estamos aqui porque o Senhor nos preparou, o Senhor nos escolheu. Hoje, estima-se que somente 2,1% dos brasileiros têm a oportunidade de morar fora do Brasil. Nós somos eu sou você é escolhido dentro dessa porcentagem de mais de 274 milhões de pessoas. O Senhor decidiu te escolher para você estar aqui. O Senhor decidiu te chamar para você estar aqui. E desculpa, tudo isso não pode ser só mera coincidência. Nós sabemos, irmão, da dificuldade que nós, como brasileiros, é difícil demais você juntar dinheiro para vir para cá. É difícil demais você planejar tudo, é muito dinheiro, irmãos. Eu, para ser sincero, eu não sei como eu vim. Eu sei que o Senhor preparou. E se você está aqui, meus irmãos, é porque o Senhor te chamou para estar aqui. Nós sabemos o que nós precisamos abandonar no Brasil. Eu tinha um trabalho bom. Eu não tinha um trabalho ruim, eu era bancário. Tinha um vale alimentação, bem gordo. Mas o Senhor decidiu me chamar. E a minha resposta para o Senhor foi: eis-me aqui, envia-me a mim. E quando nós decidimos obedecer ao Senhor por amor, todas as coisas cooperam, como diz a Bíblia lá em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se lá atrás, mesmo que inconscientemente você disse, eis-me aqui, envia-me a mim, existe um chamado, existe uma direção do Senhor para você. E existem pessoas morrendo, porque às vezes nós não abrimos a nossa boca para falar para elas do Jesus ressurreto. E quando nós estamos aqui, nós também precisamos abrir mão diariamente da nossa saudade, das nossas famílias, amigos. Minha mãe, meu pai, que estão no Brasil. Mas o sim para o Senhor é muito mais importante do que a minha saudade, do que o meu desejo. Porque se nós pudéssemos escolher, eu gostaria de ganhar dinheiro e ficar no Brasil. Seria muito melhor. O clima, né? Não chove todos os dias, tem sol, dá para você ir na praia, churrasquinho. Mas por amor ao Senhor, nós decidimos abrir mão disso. Talvez você veio com até outros sonhos, e isso é plausível, é legal, eu também tenho outros sonhos, mas não pode ser só isso. Nós tivemos esse tempo e a nossa irmã Angela está pegando os recursos para o pessoal do Rio Grande do Sul. Eu estava conversando com meu amigo de casa esses dias e eu estava falando para ele que, cara, muita gente perdeu tudo. Tudo aquilo que eles construíram, tudo aquilo que eles trabalharam muito, eles perderam. E, irmãos, eu não estou falando que é fácil. Mas se para eles, tudo aquilo que eles construíram é só aquilo, qual é a saída se não for Cristo? Qual é a saída? Às vezes a gente está tão preocupado em construir alguma coisa e do nada, do dia para a noite, como lá nossos irmãos do Rio Grande do Sul, tudo vai embora. Nós temos que estar pegados a Cristo. Amém. Ele é a única resposta para todas as nossas dificuldades. Seja em um momento de depressão, seja em um momento de pânico, seja em um momento de medo, seja em um momento na qual nós temos muito, ou como o apóstolo Paulo fala, seja no momento no qual nós não temos nada. Ainda assim Ele é suficiente. Que nós nos apeguemos a Cristo diariamente, porque senão tudo se torna tão vazio. Eu não acredito que nós somos só cadáveres ambulantes nessa terra esperando para morrer. Eu acredito que nós somos filhos, herdeiros com Cristo Jesus, esperando a volta dele. Existe um propósito após essa vida. Eu acredito. Quem acredita aqui que existe um propósito depois dessa vida? Aleluia. Irmãos, a melhor coisa que eu de verdade já provei na minha vida
foram eu ter a oportunidade de pessoas que não acreditavam em Deus, pessoas que estavam afastadas do Evangelho, ou pessoas que estavam perdidas com o seu propósito de vida, tendo um encontro com Jesus, e eu poder acompanhar essas pessoas. Não existe nada melhor, irmãos. Posso ganhar na loteria, mas eu não aposto, então não tem como. Posso ganhar muito dinheiro, mas se eu precisar trocar tudo que eu tenho para ter a oportunidade de mostrar Jesus para uma pessoa, poder acompanhar ela caminhando com Jesus, eu abro mão de tudo. Tem um amigo meu, a gente estava até fazendo uma reunião hoje, inclusive. Ele me deixou falar o nome dele, o Márcio. E quando eu morava em Mogi Guaçu, na época, lá em São Paulo. Quem conhece Mogi Guaçu aqui? Tem alguém? Ó, tem até uma galerinha, que da hora. E ele estava tendo um problema, ele estava machucado com a igreja e não queria mais caminhar com o Senhor. E eu lembro que ele era muito amigo meu e de repente ele se afastou e eu não via mais o Márcio. Eu ficava desesperado, eu falava, meu Deus, opa, bati, eu não estou acostumado com isso aqui não, gente. E eu falava, meu Deus, eu preciso ir atrás do Márcio, eu preciso ajudar o Márcio. E eu mandei mensagem para ele, Márcio, onde você está? Eu quero falar com você. Irmão, foi um processo de cura, de discipulado, de caminhar junto com ele. E aí, com o tempo, ele foi sendo curado das marcas que, infelizmente, nós seres humanos erramos e nós deixamos marcas no próximo. Ele foi sendo curado, voltou para a igreja. Hoje, ele caminha com o Senhor. Ano passado, eu tive a oportunidade de ver ele sendo ungido pastor. E hoje ele é pastor de uma igreja no Brasil. E de verdade, não existe preço que pague isso. Tem uma história aqui na Irlanda também que aconteceu, de uma pessoa que eu tive a oportunidade também de... Irmãos, eu represento 0,001% do que Deus faz. A única coisa que nós temos que fazer é falar, existe um Jesus que está te esperando. Amém. Sabe? Glória a Deus, é verdade. E eu lembro que quando eu mudei de casa, eu orava e falava, Senhor, quando eu mudar de casa, eu não quero mudar de casa porque eu quero pagar um aluguel mais barato, etc. Eu quero mudar para uma casa na qual existe um propósito do Senhor para mim. Enfim, mudei para esse local. Talvez não vai dar para me falar tudo que eu queria falar, mas não tem problema. Mudei para esse local. E aí, nas primeiras 2 semanas, eu gerei ali um certo laço de amizade com essa pessoa. Eu lembro que na 3ª semana, eu cheguei com a minha scooter, uma blusa de frio, e estava serena, aquela chuvinha da Irlanda, né? Vocês sabem como que é. E aí, na hora que eu abri a porta, o Espírito Santo falou para mim, ora por essa pessoa hoje. E fazia 2 semanas que eu conhecia ela. E eu estava lá, entrei na cozinha, a gente estava conversando, eu fazendo meu arroz, né, padrão, quem é brasileiro sempre vai comer arroz, aleluia pelo arroz, arroz, feijão e carne, aleluias. Quem pode dar glória a Deus por isso, combinação com os céus. E aí, eu estava na cozinha, fazendo ali, conversando com a pessoa e tal, e essa pessoa estava passando por uma dificuldade na área de relacionamentos e tudo, e eu tentei, né, puxar o assunto ali, para tentar achar uma brecha para a pregação do Evangelho. E aí, na hora que eu perguntei, as pessoas falaram assim, não quero compartilhar. Deus, e agora? Eu voltei a fazer o meu arroz e eu falei, Espírito Santo, o que eu faço? Aí o Espírito Santo falou assim, abre as suas feridas. Você também passou problema nos seus relacionamentos. Eu lembro que eu falei, tá bom. E aí eu decidi abrir um pouco daquilo que eu tinha vivido nos meus antigos relacionamentos com essa pessoa. E de repente, essa pessoa começou a falar comigo sobre aquilo que ela estava vivendo e etc. E a gente foi conversando, a conversa foi crescendo, começou a entrar ali uma conversa mais legal e criar aquela conexão. Eu falei, opa, eu gosto muito de pregar o Evangelho, ali existe uma oportunidade e tal. Aí eu olhei para as pessoas e falei, eu posso orar por você? E assim, irmãos, só para deixar claro, eu falava um pouquinho de inglês, português, graças a Deus eu falo, e ainda tive que falar uma 3ª língua que eu não falava naquele tempo para conseguir. Então eu usava o tradutor e o Espírito Santo, porque eu sabia como eu ia fazer. Mas o Senhor tinha pedido para mim, e por amor eu precisava obedecer. E aí, tá bom, pode orar. Eu orei,
em português, porque eu não sabia orar nem em inglês, nem em outras línguas, só em português. E aí depois que eu terminei de orar, as pessoas com o olho regalado olhou para mim e falou: eu não acredito em Deus, mas você tem uma energia legal, você parece ser uma pessoa boa. Que bom. E aí nesse meio tempo a gente começou a desenvolver uma amizade mais legal e começou a gerar uma conexão, uma proximidade. Até que um dia, em novembro de 2022, antes de eu ir para o Brasil, umas semanas de eu ir para o Brasil, o pastor me deu a oportunidade de pregar o evangelho, de ministrar aqui, né, na casa do Senhor. E eu convidei essa pessoa, falei: vamos? Vamos. Mas eu sou seu amigo, então eu vou porque eu sou seu amigo. E eu lembro que eu preguei aquele dia uma passagem de João, quando Jesus ele retorna, e aí ele mostra as marcas para Judas, né? É uma passagem bem conhecida. E eu lembro que no final eu fiz o apelo para orar por algumas situações, e eu estava abraçando as pessoas e orando, aí adivinha quem estava lá? Sim, essa pessoa estava lá para receber Jesus e para ser curado de todas as feridas. Aleluia. E sabe o que é mais lindo? Hoje nós podemos caminhar junto. Hoje nós podemos caminhar junto, eu e as pessoas. Claro que foi um processo, e ainda é um processo, assim como para mim, depois de 10 anos. Mas de verdade, como é lindo ver o que Jesus faz através da pregação do Evangelho. Através de um simples: tá bom, Senhor, eu vou orar. E mesmo que a resposta fosse: eu não acredito em Deus, caminha comigo que eu vou te revelar o caráter de Cristo. As pessoas estão cansadas de versículos decorados, sabe? Elas precisam de pessoas que vivem os versículos encarnados. Elas estão cansadas de... E Deus amou o mundo de tal maneira que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus Filho unigênito para todo aquele que não pereça. E eu quero caminhar com você, mesmo que isso doa em mim. Eu quero chorar junto com você. Irmão, quantas vezes eu não chorei com os outros? Mas quantas vezes nós não se alegramos juntos? O Senhor está te chamando, talvez, hoje, eu não sei se seu coração está queimando, e o Senhor está tocando você nessa noite, mas o Senhor está te chamando para viver as verdades do Evangelho de uma forma mais profunda, sabe? Eu acho que está o momento da gente parar de ser criança e começar a ser adulto, porque existem pessoas precisando do Evangelho. Irmãos, vocês são 10 vezes melhores que eu. Vocês são muito melhores do que eu. O mesmo acesso que eu tenho, todos vocês têm. Um dia eu também fui tocado por essa verdade. Um dia eu também fui ensinado por essa verdade. Um dia eu também fui confrontado por isso. Que existia e existe uma necessidade da pregação do Evangelho. Muitas vezes, irmão, nós cantamos Maranata, mas nós esquecemos que nós estamos, ao cantar Maranata, declarando que nós também pregaremos o Evangelho. Porque quando nós cantamos Maranata, nós estamos dizendo: volta Jesus, e Jesus só vai voltar assim que eu pregar o Evangelho para todas as pessoas que precisam ouvir sobre o Cristo. Lá em Mateus 24,14 diz isso, se você depois quiser ler. Nós precisamos estar mais apaixonados por Jesus. Sabe? Ô Pedro, vem aqui rapidinho. Vem aqui, eu vou usar o Pedro rápido. Já estou terminando para não fazer muito tarde. Tinha muito mais coisa para falar, mas até que o Espírito Santo quis, então eu vou manter por aqui. Não quero passar muito tempo. Ou vocês me dão mais tempo? Vai que, né? Então, sabe o que eu quero tentar aqui ilustrar para vocês? Sabe quando você está apaixonado por uma pessoa? E você tem aquela paixão por aquela pessoa, e você chega no seu amigo e fala: pô, Pedrão, mano, eu encontrei uma menina, eu estou apaixonado por ela, ela tem um sorriso tão maravilhoso, o cabelo dela é lindo, o jeito dela pregar o Evangelho e etc. E aí você começa... E quando você está apaixonado, irmão, eu não estou nem aí que o Pedro não está me ouvindo. Eu estou simplesmente falando daquilo que eu estou apaixonado, eu estou testemunhando da pessoa que eu conheço. E o engraçado é que sempre quando você está apaixonado, você sempre solta essa frase no final:
você precisa conhecer ela. É ou não é? É ou não é? Irmãos, que nós tenhamos essa mesma paixão por Jesus. Que eu posso chegar no Pedro e falar: Pedro, Jesus que eu conheci em 2014 mudou a minha vida. O menino que não tinha planejamento, não tinha visão de futuro, hoje encontrou graça no Senhor. Eu sou apaixonado por ele porque ele se doou na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e prometeu que vai buscar eu e você para morar com ele eternamente, que vai tirar fora toda a dor, toda a maldade desse mundo, que tirou o pecado e hoje nós temos autoridade sobre o pecado, caminhando com Cristo. E posso dizer uma coisa, Pedro? Você precisa conhecer ele. Sabe, irmãos, não é difícil. Não é difícil, a gente só precisa testemunhar do Jesus, do Deus apaixonado que nós temos. Sabe, a Bíblia diz lá em Atos, se não me engano, 1:8, ide por todo mundo, meu Deus, sejam testemunha em toda a Judéia, Samaria, etc., até os confins da terra. E a testemunha, você quer ficar comigo até o final? Pode ficar, amém? Pode sentar lá, obrigado, muitas graças. E a testemunha, ela testemunha daquilo que ela viu. Talvez nós só precisamos nos apaixonar mais por Jesus hoje. Nós só precisamos nos apaixonar mais profundamente por Jesus a ponto de sair correndo e falar: cara, existe um Jesus ressurreto que me encontrou. Você precisa encontrá-lo, você precisa conhecê-lo. Sabe, se eu estou aqui hoje, irmãos, se você está aqui hoje, é porque alguém tomou essa posição. E nós não podemos ser egoístas a ponto de negar que um dia nós fomos alcançados. A graça do Senhor é como um rio que alcança todas as pessoas. Nós não podemos parar uma barreira nesse rio. Nós precisamos deixar o rio continuar fluindo e alcançar essas pessoas. Nós temos que encontrar prazer no Senhor. Sabe, eu fiz até estou parafraseando aqui, Jesus, quando ele cria Adão, tentar explicar bem rápido, no Éden, ele cria todas as coisas e ele coloca lá os animais, as plantas, e ele só fala: Adão, cuida para mim. Então, parafraseando, Deus falou: Adão, vira um jardineiro aí para mim, cuida das plantas, está tudo pronto, só cuida, tenha prazer em ver crescer, em dar fruto e etc. Ok, só que nós sabemos que, de acordo com a história bíblica, Gênesis, Adão ele peca. E quando Adão peca, Deus tira Adão do deserto e fala: agora você vai ter que cultivar, e do seu suor você vai colher. Então, parafraseando mais uma vez, Deus fala: Adão, você era jardineiro, agora você vai ter que ser agricultor. E o agricultor, ele planta porque ele só quer colher. Ele não tem prazer naquilo que ele está fazendo. Então o agricultor ele planta porque, quero colher. Então eu sou do Paraná, lá tem muita monocultura, então o pessoal planta soja porque eles querem colher soja. Não é porque eles, eu vou preparar um campo, uma fazenda enorme de soja porque eu amo as sojas. Não, é porque eles fazem porque existe uma necessidade, sabe? E aí quando nós, por exemplo, do jardineiro a minha mãe tem planta, minha mãe é uma planta, minha avó é uma planta. E eu ficava assim, eu trabalhei numa empresa de flor no Brasil, toda vez que eu ia para o Paraná, que eu morava em Olambra, eu tinha que levar flor para minha mãe. E eu falava, e minha mãe, nossa, que linda, e aguava todo dia. Minha mãe cuidava mais da flor do que de mim. E eu ficava, nossa, mas por quê? Porque ela amava, ela tinha prazer. E sabe uma coisa para mim finalizar aqui, irmãos? Na essência da nossa criação, o Senhor nos criou para termos prazer naquilo que Ele nos pediu para fazer. Glória a Deus. Talvez nós estamos caminhando com o Senhor, vindo na igreja de domingo a domingo, e nós nem somos cristãos ainda. Talvez nós estamos caminhando com o Senhor, porque nós estamos preocupados em plantar, porque nós queremos colher. Então nós queremos vir para a igreja porque nós queremos ir para o céu. Mas o Senhor te chamou para ter prazer nesse momento. O Senhor te chamou para caminhar com Ele, não porque eu quero plantar para colher, mas porque, Senhor, eu sou tão apaixonado por você, que eu quero obedecer o que o Senhor me pediu para fazer. Se você pudesse colocar de pé,
Já finalizei até aqui que o Espírito Santo tem falado. Quantos entenderam a mensagem? Amém, amém. E quantos estão dispostos a cumprir isso que o Senhor tem nos chamado para fazer? Glória a Deus, glória a Deus. E eu gostaria só de terminar orando rapidinho aqui com vocês. E se algum de vocês está aqui hoje e sente no coração de verdade, eu estou aqui simplesmente para poder de alguma forma derramar algo do Senhor sobre a sua vida. E você fala, Marlon, eu quero me posicionar. Eu acho que eu tenho vivido de uma forma um pouco fria. Eu sou cristão há muito tempo e eu preciso me posicionar. Ou eu sou cristão recente e eu quero viver esse evangelho, assim como a mulher samaritana, quando ela teve um encontro com Jesus, instantaneamente ela saiu por Samaria para pregar. Assim como o homem endemoniado de Gadareno, quando os demônios saem e vão para aqueles porcos, ele fala, Jesus, eu quero caminhar com você. Jesus fala, vai lá para Gadara e prega o evangelho. Se você está aqui nessa noite e quer fazer essa decisão, aqui a frente está aberta. Eu não quero te chamar na frente porque quero que outras pessoas te vejam. Eu só estou te chamando na frente porque o evangelho ele é uma decisão. E se você fala, Marlon, eu tenho falhado nessa área, eu quero ser mais profundo no Senhor, eu quero ser mais apaixonado pelo Senhor, e às vezes eu venho para a igreja porque eu acho que eu tenho que vir, mas eu quero ter prazer, assim como era na essência da nossa criação. E além de ter prazer, eu quero cumprir, ser obediente àquilo que o Senhor me chamou, porque quando nós amamos, irmãos, é mais fácil obedecer. Eu lembro que no começo eu obedecia o meu pai porque eu tinha medo. E quando meu pai virava a costa, eu fazia tudo o contrário que ele pediu. Só que depois de um tempo, eu comecei a entender que tudo aquilo que meu pai me pedia fazer é porque ele amava, então eu decidi amá-lo de volta, obedecendo. E aí quando meu pai virava a costa, eu continuava sendo a mesma pessoa. Porque eu era apaixonado e eu sou apaixonado pelo meu pai. Se você quiser fazer essa decisão, o altar está aberto. Eu gostaria de orar por vocês e também por mim, porque nós precisamos de Cristo. Se você quiser fazer essa decisão, pode ficar à vontade para vir aqui. Nós não vamos te julgar. Nós vamos, pelo contrário, te abraçar, orar por você. Não precisa ter vergonha, não precisa os outros fecharem os olhos. Nós estamos em família. Está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. Se o Senhor te chamou, toma espaço de obediência. Se o Senhor está te chamando, toma espaço de obediência. Eu vou pedir para todo mundo fechar os olhos. Se você quiser vir, fica à vontade. E eu vou orar aqui. Sim, Jesus. Sim, Jesus, nós amamos, Pai, a sua presença. Nós queremos que o Senhor Jesus nos impulsione a viver, Jesus, o chamado ministerial do Senhor, Pai, nesse momento. Nós queremos, Pai, exercer, Pai, com ousadia o que o Senhor nos chamou, Jesus. Nós reconhecemos, Senhor, que a sua morte não foi em vão. Nós reconhecemos, Pai, que quando o Senhor gritou naquela cruz, Elohim, Elohim, lama sabachthani, é porque o Senhor nos amou e nos deu força e poder para a pregação do Evangelho, Jesus. Não importa, Jesus, de onde nós viemos, não importa, Senhor, o que nós vivemos, Jesus. Jesus, faça morada em nós e nos usa todos os dias, Jesus. Aonde nós estivermos, Jesus, que o Seu Espírito Santo nos instrua, Senhor. E sim, Senhor, assim como a Sua palavra diz, Pai, lá no livro de Isaías, Pai, a quem enviarei se não há quem pregue, Jesus, a nossa resposta é: eis-me aqui, envia-nos, envia-me a mim. Nós te agradecemos, Senhor, pela Sua presença. Preenche o nosso coração com a Sua graça e que nós possamos enxergar a beleza da Sua santidade em meio à pregação do Evangelho. Nos dê ousadia para pregar para o ateu, para o muçulmano, nos dê ousadia para pregar para o agnóstico, nos traga as verdades. Nós pedimos a manifestação sobrenatural do Senhor quando nós
impusermos a mão e tomarmos o nosso passo de fé. Nós não queremos negar o seu chamado, Jesus. Nunca, Senhor. Nós queremos que o Senhor seja o primeiro, esteja sentado no trono do nosso coração, Pai. Em nome de Jesus. Nós queremos que o Senhor, Pai, faça morada. Em nome de Jesus, Pai. Amém, amém, amém. Obrigado. O Senhor é digno, nós te amamos, Jesus.